A noite começava a cair sobre a pequena cidade costeira de Vila Serena, onde as luzes dos postes refletiam no asfalto molhado pela chuva leve. Helena, aos 63 anos, observava pela janela da sala o movimento silencioso da rua. Viúva há quase uma década, aprenderá a lidar com a solidão como quem veste um casaco em dias frios, não por escolha, mas por necessidade. Ela nunca se considerará uma mulher velha. Ainda gostava de se arrumar, de passar um batom discreto e de sentir o perfume doce do jasmim que sempre borrifava atrás da orelha. Mas as pessoas pareciam ter decidido por ela que, depois dos 60, só restava esperar a vida passar em silêncio. Helena, por dentro, não aceitava isso. Nessa noite em especial, um envelope branco repousava sobre a mesa da cozinha. Chegará pela manhã, entregue por um vizinho sorridente que nada explicou. Com as mãos trêmulas, ela abrirá o lacre e encontrará um convite enigmático. Uma noite, um segredo. Encontro às 20 horas, no antigo casarão da colina. Assinado. A. Helena releu aquelas palavras diversas vezes. Não havia remetente claro, tampouco explicação. O coração, que por anos se mantivera em ritmo lento e estável, disparou como nos tempos de juventude. Quem seria a? Por que alguém escolheria justamente ela para algo tão misterioso? A razão pedia cautela, talvez fosse apenas uma brincadeira de mau gosto, ou um engano. Mas a curiosidade, acompanhada de uma sensação adormecida de aventura, começava a crescer dentro dela. Vestiu-se com cuidado, optando por um vestido azul que realçava seus olhos, e colocou o velho casaco de lã. Antes de sair, olhou-se no espelho. Pela primeira vez em muitos anos, viu no reflexo não apenas a viúva solitária, mas uma mulher prestes a escrever um novo capítulo. Às 19h50, com passos firmes, Helena seguiu em direção à colina. A casa imponente se erguia diante dela, iluminada por poucas luzes amareladas. O portão estava entreaberto, como se já a esperassem. E, enquanto atravessava o jardim, Helena sentia que aquela noite não seria apenas mais uma, seria o início de um segredo capaz de mudar sua vida para sempre. O vento frio da noite soprou sobre os cabelos de Helena quando ela empurrou devagar a pesada porta de madeira. O rangido ecoou pelo amplo salão iluminado apenas por algumas velas. O casarão parecia ter parado no tempo. Lustres antigos, quadros empoeirados e móveis de outra época compunham um cenário quase teatral. No centro da sala, um homem alto, de cabelos grisalhos e postura elegante, a aguardava. Vestia um terno escuro que, apesar de simples, lhe dava um ar de distinção. Ele sorriu ao vê-la e avançou alguns passos. Helena, você veio. Sua voz era firme, mas carregava uma emoção contida. Ela arregalou os olhos. Como sabe meu nome? Quem é você? O homem hesitou por um instante, como se medisse as palavras. Meu nome é Augusto. Não nos conhecemos pessoalmente, mas nossas histórias se cruzaram há muito tempo. Helena franziu a testa, tentando buscar em sua memória algum rosto semelhante, mas nada surgia. Cruzaram como? Perguntou, mantendo certa distância. Ele suspirou, apoiando-se levemente na bengala que trazia consigo. Há 40 anos, eu e seu falecido marido disputamos o mesmo posto em uma empresa de navegação. Ele venceu, eu segui outro caminho. Mas havia mais do que rivalidade profissional. Havia um segredo que ficou guardado desde então. O coração de Helena disparou novamente. Seu marido, Carlos, sempre parecerá um homem correto, trabalhador, dedicado. Que segredo poderia estar relacionado a ele? E por que me procurar agora? Murmurou, quase sem voz. Augusto a fitou com uma intensidade desconcertante. Porque há verdades que só podem ser reveladas quando o tempo já não pode ferir tanto quanto antes. E porque, de certa forma, eu nunca deixei de olhar para você, mesmo de longe. O silêncio se instalou entre eles, quebrado apenas pelo estalar das velas. Helena sentiu o peso de 1000 perguntas, mas também algo inesperado, uma centelha de desejo pelo desconhecido, pela aventura que até então parecia não ter lugar em sua vida. Ela respirou fundo, tentando encontrar firmeza nas próprias palavras. Então diga, Augusto, qual é esse segredo que guardou por tanto tempo? Ele se aproximou, e seus olhos brilharam na penumbra. Nem tudo pode ser dito de imediato. Primeiro, quero que você me acompanhe nesta noite. Depois,
Prometo revelar tudo. E, estendendo a mão, esperou por sua resposta. Helena observou a mão estendida de Augusto. Por um instante, hesitou. Uma parte dela gritava para recusar, voltar para casa e se proteger do desconhecido. Mas havia outra parte, talvez a mais escondida e esquecida ao longo dos anos, que desejava intensamente atravessar aquela fronteira de mistério. Ela pousou a mão suavemente sobre a dele. Augusto sorriu com um ar de triunfo contido, e a conduziu para um cômodo lateral. Era uma sala menor, com uma mesa já posta para dois. Uma garrafa de vinho tinto descansava entre taças de cristal, como se a cena tivesse sido cuidadosamente preparada. Não se assuste, Helena, disse ele, puxando a cadeira para ela se sentar. Esta noite não é sobre medo, mas sobre redescoberta. Ela ergueu a sobrancelha, desconfiada, mas sentou-se. O vinho foi servido, e o aroma adocicado tomou conta do ar. Helena levou a taça aos lábios, degustando o sabor encorpado. O líquido aquecia seu peito, como se fosse um convite silencioso à entrega. Você me observa desde quando? Perguntou, decidida a arrancar respostas. Augusto a fitou longamente antes de responder. Desde antes de você se casar. Naquela época, eu não tinha coragem, nem o momento era o certo. Mas quando Carlos entrou em sua vida, recuei. Ainda assim, nunca consegui ignorar o brilho que você carregava. Helena sentiu uma mistura de surpresa e incredulidade. Era estranho pensar que alguém a tinha observado de longe por tanto tempo. Parte dela se sentia lisonjeada. Outra, desconfortável. Você fala como se me conhecesse melhor do que eu mesma, disse, tentando manter a firmeza. Ele inclinou a taça em sua direção, sorrindo de forma cúmplice. Talvez conheça. Talvez saiba que, apesar da força que mostra, ainda existe dentro de você uma mulher que sonha, que deseja e que não aceita a ideia de que a vida terminou. As palavras atingiram Helena como um espelho. Ela desviou o olhar, mexendo nervosamente na borda da taça. Estava certa de que ninguém havia enxergado suas inquietações de maneira tão direta em anos. A música suave de um piano antigo começou a soar de algum lugar do casarão. Augusto se levantou e estendeu a mão mais uma vez. Vamos dançar, Helena. Porque, às vezes, um segredo começa com um simples passo. Ela respirou fundo, sentindo que algo dentro dela estava prestes a se romper, ou a florescer de uma vez por todas. Helena levantou-se devagar, apoiando a mão na dele. O contato era quente, firme, e ao mesmo tempo surpreendentemente delicado. Augusto a conduziu até o centro do salão, onde a música ecoava suavemente. O piano soava como uma lembrança distante, uma melodia que parecia ter atravessado os anos apenas para embalar aquele instante. Ela não dançava há muito tempo. Desde o falecimento de Carlos, evitara festas, jantares e qualquer situação que a lembrasse da vida social que um dia tivera. Seus pés, porém, pareceram lembrar os passos esquecidos. Faz tempo que não danço, confessou, rindo nervosa. E ainda assim se move como se nunca tivesse parado, respondeu Augusto, aproximando-se de forma sutil. O rosto dele estava tão próximo que Helena podia sentir o perfume amadeirado que exalava. Os olhos castanhos, intensos, fitavam-na como se buscassem atravessar suas barreiras mais íntimas. Ela desviou o olhar, tentando controlar o rubor que começava a aquecer seu rosto. Conforme a música avançava, Helena sentiu-se relaxar. A cada passo, a tensão se desfazia, substituída por uma sensação de liberdade que há muito não experimentava. Havia algo de perigoso naquele homem, mas também de irresistível. Augusto, disse ela, quase em sussurro, por que agora? Depois de tantos anos, por que me procurar? Ele fez uma pausa, como se pesasse as palavras. Porque percebi que a vida é curta demais para deixar segredos enterrados. Porque quero que você saiba de algo que pode mudar tudo o que acredita sobre seu passado. Helena parou o movimento por um segundo, fitando-o com intensidade. Está falando de Carlos, não está? Augusto apenas assentiu, sem dizer mais nada. Mas o silêncio carregava mais respostas do que qualquer frase. A música terminou, e os dois permaneceram imóveis, próximos demais para que aquilo fosse apenas um acaso. Helena sentia o coração bater descompassado, dividida entre a curiosidade pelo segredo e a estranha, quase proibida atração que crescia a cada instante.
Augusto inclinou-se e murmurou ao seu ouvido: Posso não revelar tudo esta noite, mas prometo que cada minuto ao meu lado lhe mostrará por que valeu a pena vir até aqui. E, naquele sussurro, Helena soube que estava entrando em um jogo perigoso, mas do qual não queria mais sair. Após a dança, Augusto conduziu Helena até uma escada de madeira que rangia sob seus pés. A cada degrau, o casarão parecia revelar segredos guardados por décadas. O ar estava impregnado de poeira e memórias, e Helena sentia um frio na espinha, não apenas pelo vento que entrava pelas frestas, mas pelo mistério que pairava no ambiente. Chegaram a um corredor comprido, com portas fechadas de ambos os lados. Augusto parou diante da última, pegou uma chave do bolso e, após um instante de hesitação, girou a fechadura. O quarto estava repleto de objetos antigos, livros empilhados, caixas de madeira e um grande baú no canto. Sobre a parede, um quadro coberto por um lençol chamava atenção. Augusto caminhou até ele e puxou o tecido, revelando um retrato. Helena levou a mão à boca. O coração disparou. Era ela. Uma pintura sua, feita décadas atrás, quando ainda era jovem. Vestia o mesmo vestido que usará em uma festa de inauguração de empresa, uma noite que ficará gravada em sua memória. Como conseguiu isso? Perguntou, a voz embargada. Augusto se aproximou, olhando fixamente para a tela. Eu estava lá naquela noite. Enquanto todos celebravam o sucesso de Carlos, eu a observava. Um pintor amigo meu a retratou, e eu comprei o quadro em segredo. Desde então, ele permaneceu guardado. Helena mal conseguia acreditar. Uma mistura de choque e estranha ternura dominava. Por um lado, achava insano que alguém tivesse guardado uma lembrança tão íntima dela por tantos anos. Por outro, sentia-se vista, lembrada, desejada de uma forma que já não acreditava possível. Você me parece um estranho, mas ao mesmo tempo fala como se sempre tivesse estado na minha vida, disse, confusa. Augusto a olhou nos olhos. Sério. Talvez porque, de certa forma, sempre estive. Eu conheci um lado de Carlos que você nunca soube, e ele está ligado diretamente a você. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. A ideia de que seu marido guardara segredos começou a se tornar uma realidade palpável. Está me dizendo que meu casamento foi uma mentira? Perguntou, quase em súplica. Augusto não respondeu de imediato. Apenas segurou sua mão com força e disse: Não uma mentira. Mas havia coisas que ele nunca lhe contou. E chegou a hora de você descobrir. O silêncio que se seguiu pareceu mais pesado do que qualquer palavra. Helena sentou-se na beira da cama antiga do quarto, tentando controlar a respiração. A revelação do retrato já a havia abalado, mas as palavras de Augusto a deixavam em suspense. Ele parecia carregar não apenas lembranças, mas também provas concretas de algo que ela jamais imaginara. Augusto caminhou até o baú no canto do cômodo e o abriu. Dentro, havia documentos, fotografias amareladas e objetos guardados com cuidado. Ele retirou um envelope fechado, envelhecido pelo tempo, e o entregou a ela. Esta carta foi escrita por Carlos, disse ele, com voz grave. E nunca chegou às suas mãos. As mãos de Helena tremiam quando rasgou o lacre. A letra era inconfundível, firme, inclinada, a mesma que um dia escrevera bilhetes apaixonados em seus aniversários. Helena, se um dia esta carta chegar até você, talvez já seja tarde para explicar. Fiz escolhas que nunca poderei desfazer, e algumas delas têm relação com Augusto. Ele não é apenas um rival. Ele sabe verdades que eu escondi para proteger você. E a nós. Se me julgar um covarde, compreenderei. Mas se um dia cruzar novamente com ele, escute-o. Ele poderá dizer o que eu não consegui. Com amor. Carlos. As lágrimas brotaram nos olhos de Helena. O peso das palavras de seu marido morto parecia atravessar os anos e cair sobre seus ombros naquele instante. Por que só agora? Perguntou, levantando-se bruscamente. Por que guardou isso todo esse tempo? Augusto suspirou, como se também estivesse carregando um fardo. Porque eu também precisei de coragem. Porque durante anos achei que o silêncio seria mais seguro. Mas hoje, sinto que o silêncio só nos matou aos poucos. Helena o encarou, dividida entre raiva, dor e curiosidade. Então me diga, Augusto, o que é essa verdade que ele não teve coragem de revelar?
Ele se aproximou, seus olhos fixos nos dela, e respondeu em tom baixo, quase um sussurro, que Carlos não era apenas o homem que você conheceu. Ele tinha uma vida paralela. Uma vida que, de certa forma, também lhe pertence. Helena sentiu o chão desaparecer novamente. O vinho, a dança, a excitação da noite misteriosa, tudo agora se misturava com um medo profundo. E, ao mesmo tempo, uma necessidade urgente de saber até onde aquele segredo iria. Helena permaneceu imóvel diante de Augusto, como se as palavras dele ecoassem em câmera lenta. Uma vida paralela. A frase parecia grande demais para caber dentro da memória que ela tinha de Carlos, o marido amoroso, dedicado ao trabalho e à família, que lhe dera anos de estabilidade e carinho. Está insinuando que ele me traiu? Perguntou, a voz trêmula. Augusto balançou a cabeça com calma. Não. Pelo menos, não da forma que imagina. Carlos não viveu outra paixão. Mas havia compromissos, dívidas e pactos que ele manteve em segredo, acreditando que a verdade poderia destruir sua paz. Ele abriu uma pasta e retirou alguns papéis amarelados. Eram registros de transações, assinaturas, contratos. Helena não entendia completamente os detalhes, mas reconheceu a letra de Carlos em várias partes. Ele estava envolvido com negócios obscuros, continuou Augusto. A empresa de navegação que vocês acreditavam ser apenas um investimento legítimo, também era usada para encobrir operações ilegais. Helena recuou um passo, o coração em disparada. Não, isso não pode ser verdade. Eu queria lhe poupar, Helena, disse Augusto, aproximando-se. Mas você precisa entender, Carlos me derrotou no campo profissional, sim, mas não porque era mais capaz. Foi porque estava disposto a jogar um jogo mais sujo do que você jamais imaginou. As lágrimas voltaram a se acumular nos olhos dela. Era como se o homem que amara por décadas fosse, de repente, alguém completamente desconhecido. E o que você tem a ver com isso? Perguntou, a voz embargada. Augusto respirou fundo, apoiando-se na bengala. Eu também estive envolvido. Mas, diferente dele, desisti. Afastei-me antes de mergulhar fundo. Ele, não. Ele escolheu proteger você mantendo a farsa, e, no fim, morreu sem conseguir se libertar desse peso. Helena levou as mãos ao rosto, lutando para absorver tudo aquilo. Parte dela queria sair correndo dali e esquecer para sempre aquela noite. Mas outra parte, a mesma que a trouxera até o casarão, queria ir até o fim. Se isso é verdade, Augusto, por que me chamar agora? O que você realmente quer de mim? Ele a encarou com uma intensidade que misturava arrependimento e desejo. Porque, além do passado, existe o presente. E eu não posso mais esconder que também sempre quis você. As palavras pairaram no ar, tão perigosas quanto o segredo recém-revelado. Helena sentiu as pernas fraquejarem. Precisou se apoiar na beira da cama antiga para não ceder ao peso das revelações. Augusto havia acabado de desmontar não apenas a imagem de Carlos, mas também toda a segurança que ela pensava ter construído ao longo dos anos. Você sempre quis, murmurou, sem conseguir concluir a frase. Augusto deu um passo à frente, a sombra de seu corpo projetando-se sobre ela. Sempre. Desde aquela noite do retrato, desde o primeiro olhar que trocamos em meio à multidão. Eu me contive, respeitei seu caminho, mas nunca deixei de desejar estar no lugar de Carlos. As palavras dele a fizeram estremecer. Helena sentia-se dividida. De um lado, a indignação por tudo que descobria. De outro, uma estranha e crescente sensação de ser novamente vista como mulher, e não apenas como viúva ou senhora solitária. Você está confundindo compaixão com desejo, rebateu, tentando manter a firmeza. Só me procurou porque sabe que estou sozinha. Augusto negou com a cabeça, os olhos fixos nela. Não, Helena. Eu a procurei porque sei que ainda existe fogo dentro de você. E porque agora não há mais ninguém entre nós. Ele estendeu a mão, como já fizera antes, mas dessa vez não para conduzi-la a uma dança ou a um segredo. Era um convite nu e direto. Helena respirou fundo. Cada fibra de seu corpo pedia cautela, mas havia algo maior, uma inquietação que se confundia com curiosidade, carência e um desejo que ela julgava adormecido para sempre. Se eu acreditar em você, disse ela, lentamente, se eu acreditar que Carlos me escondeu tantas coisas, então não sei mais quem eu sou.
Augusto se aproximou mais, a ponto de seus rostos quase se tocarem. Talvez seja a hora de descobrir. Por um momento, o casarão pareceu se silenciar ainda mais. O som do vento batendo contra a janela se misturava com a respiração acelerada de ambos. Helena sabia que, ao estender a mão, estaria cruzando uma linha invisível entre passado e futuro, entre fidelidade à memória de Carlos e a possibilidade de uma nova vida, uma vida marcada por segredos, mas também por paixão. E, sem perceber, sua mão começou a se mover em direção à dele. As pontas dos dedos de Helena tocaram a palma da mão de Augusto, e naquele instante um arrepio percorreu todo o seu corpo. O toque, simples e silencioso, carregava mais intensidade do que anos inteiros de solidão. Augusto a puxou com firmeza, mas sem brutalidade, aproximando-a de si. Ela tentou manter a razão, lembrando-se das revelações, das mentiras e do peso do passado. Mas quando sentiu o calor do corpo dele tão próximo, percebeu que seu coração já havia tomado a dianteira. Não pense, murmurou Augusto, encostando os lábios em sua têmpora. Apenas permita. Helena fechou os olhos. Era como mergulhar em águas profundas. Havia medo, mas também uma sensação de libertação. Fazia anos que ninguém a tocava daquela forma, não apenas no corpo, mas na essência. Eu não devia, sussurrou, a voz frágil. Você merece, respondeu ele, segurando seu rosto com as duas mãos. Merece ser desejada, amada, vista. O beijo aconteceu devagar, como uma chama que se acende primeiro em brasa antes de se tornar incêndio. Helena correspondeu, sentindo as barreiras internas desmoronarem uma a uma. Não era apenas atração física, era confirmação de que ainda havia vida dentro dela, de que ainda podia ser protagonista de sua própria história. O relógio antigo do quarto badalou 10 vezes, lembrando-os de que a noite avançava. Helena se afastou por um instante, respirando com dificuldade. Augusto, se tudo isso for apenas mais um segredo, eu não suportarei, disse, firme, apesar da emoção. Ele acariciou seus cabelos, olhando-a nos olhos. Prometo, Helena, que não será. O passado tem suas sombras, mas o que quero com você é luz. Ela o observou em silêncio. Não sabia se podia confiar, mas, pela primeira vez em muito tempo, estava disposta a arriscar. E naquela noite, no casarão da colina, Helena entregou-se não apenas a um homem, mas à possibilidade de renascer aos 63 anos. O sol ainda não havia nascido quando Helena e Augusto saíram do quarto, deixando para trás o silêncio do casarão que agora parecia mais acolhedor do que assustador. A noite que prometia apenas segredos se transformará em descoberta, desejo e, acima de tudo, esperança. Eles caminharam pelo jardim molhado, as gotas de orvalho refletindo a luz fraca da lua. Helena sentia o coração leve, mas sabia que precisava encarar o que vinha pela frente. Havia segredos revelados, memórias perturbadoras, mas também a chance de recomeçar. Augusto, começou ela, a voz ainda trêmula, não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que, pela primeira vez em muitos anos, quero vivê-lo. Ele sorriu, segurando suas mãos com firmeza. O futuro sempre será incerto, Helena. Mas hoje, decidimos juntos. E isso já é mais do que muitos conseguem. Ela respirou fundo, sentindo a liberdade e o alívio se misturarem. O passado não podia mais controlá-la. Carlos permaneceria na memória, mas não como um fantasma que ditava suas escolhas. Agora, ela poderia amar novamente, sentir novamente, viver novamente. Enquanto caminhavam de volta para a entrada do casarão, Helena percebeu que o mundo parecia diferente. A brisa matinal parecia mais suave, os sons mais claros, e o próprio tempo mais generoso. Aos 63 anos, ela compreendia que a vida ainda reservava surpresas, algumas dolorosas, outras deliciosamente inesperadas. Augusto parou, olhando-a nos olhos. Pronta para um café da manhã fora do comum? Ela riu, sentindo a leveza de quem descobre que ainda há caminhos por explorar. Pronta, respondeu, apertando a mão dele com confiança. E assim, sob o céu que começava a clarear, Helena deu o primeiro passo de uma nova vida. Uma vida marcada por segredos revelados, desejos antigos despertos e, acima de tudo, pela coragem de se permitir recomeçar. A noite misteriosa terminara, mas a história de Helena e Augusto apenas começava.